Canal Luz da Palavra Bíblica, a mensagem divina que ilumina o mundo. E logo depois da aflição daqueles dias dentro de Jerusalém, 70 depois de Cristo, não depois do fim do mundo, não depois de 1000 anos, logo depois, enquanto a fumaça ainda subia de Jerusalém, enquanto as mães ainda choravam os filhos comidos, enquanto as pedras do templo ainda estavam quentes, o céu se abalaria. Mas ouça com cuidado. Jesus não está falando de astronomia. Ele está falando de teologia. Nos profetas, o sol, a lua e as estrelas não são corpos físicos, são símbolos do sistema divino que sustenta uma nação. Quando Isaías viu Babilônia cair, disse: as estrelas e constelações não mostrarão sua luz. Quando Ezequiel viu o faraó cair, disse: cobrirei os céus, a lua não dará sua luz. Agora, Jesus está dizendo: o céu celestial que sustinha Israel vai desabar. O templo, que era o centro do céu na terra, está em ruínas. E o céu não pode mais brilhar sobre um lugar vazio. As estrelas que caem não são meteoros. São os principados espirituais que guardavam a nação, sendo despojados. Porque quando o Filho do Senhor é rejeitado, até o céu se curva em luto. E o que era eterno se torna passageiro. Mas ouça isto: o céu se abala para dar lugar a um novo céu, onde o Filho será visto por todos, não mais escondido, revelado. E então a promessa final: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Antes de mergulhar nesta narrativa poderosa, de dor, arrependimento e glória, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ajude-nos a compartilhar histórias profundas como esta. A manifestação do leão de Judá. O silêncio da neve em Jerusalém. Ele sempre mente. Naquela noite invernal, quando a cidade santa se cobria de branco e frio, o céu não apenas escureceu. Ele se rasgou. Não foi um cometa, não foi um anjo solitário. Em meio à escuridão e aos flocos de neve, a glória de uma nova aurora forçou os olhos para cima. E ali, onde as nuvens se partiam, apareceu o sinal. Não era um objeto estranho, era a identidade. Para as tribos dispersas, para o povo que esperou por milênios, a visão era inconfundível. A majestade do leão da tribo de Judá, o rei Messias que havia sido anunciado nos pergaminhos e, ó, a dor, rejeitado nas ruas. Sua forma vinha sobre as nuvens, emanando um poder que esmagava a arrogância humana. E o lamento começou. Não o choro por uma tragédia a ser evitada, mas o pranto do arrependimento histórico, vindo das profundezas da alma. Nós o vimos e o negamos. Ele esteve entre nós e o transpassamos. Gritavam, batendo no peito. Cada floco de neve que caía parecia agora uma lágrima congelada de uma dor milenar. O medo não era da morte, mas da justiça perfeita. E a pergunta que corta o coração de toda a nação paira sobre o Monte das Oliveiras, sobre o mundo inteiro. Haverá perdão para o povo que, na cegueira de sua espera, finalmente reconheceu seu próprio rei? O encontro que
que muda tudo. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta e reunirá os seus escolhidos. Essas palavras não são de fuga, são de reencontro. Em 70 DC, o evangelho começou a correr. Judeus e gentios se uniram. O novo Israel nasceu. Mas há um dia maior. Quando o Senhor descer do céu, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, para encontrar o Senhor nos ares. Não para ficar nas nuvens, mas para voltar com Ele, como cidadãos que saem da cidade para receber o Rei e caminham com Ele de volta para casa. Esse é o encontro que muda tudo. E se esta esperança tocou o seu coração, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho, porque esta jornada continua. E agora, pare, respire, pergunte-se a si mesmo: se ele voltasse hoje, eu estaria pronto para sair ao seu encontro? Não com medo, mas com alegria, porque quem o ama já vive como se o estivesse vendo. Se inscreve e deixa seu like, é rapidinho. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Jesus está aqui, no Monte das Oliveiras. A neve cai em seus ombros. Ele olha para a figueira seca, um símbolo de um povo que tinha aparência, mas não fruto. Mas então, ele aponta para outra. Ramos tenros, folhas novas, e diz: quando virdes isso, sabeis que o verão está próximo. Isto não é só sobre Israel, é para você. Porque toda vez que você vê vida onde havia morte, esperança onde havia cinza, Deus está dizendo: estou próximo, às portas. Esta é a profecia mais pura, não para assustar, mas para despertar os corações de judeus e de gentios. Se esta folha tocou sua alma, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, porque a história não terminou. Ela está brotando. Agora, pare, olhe ao seu redor. Onde Deus está fazendo brotar vida na sua vida? Porque quando você vê a folha, sabe que Ele já está a caminho. Abençoe o canal, deixe o like e se inscreva. A chave que abre o tempo. Este é o lugar real, não uma montagem simbólica, não um monte genérico. Este é o Monte das Oliveiras, onde Jesus chorou, ensinou e olhou para a cidade que não o reconheceu, e onde, mesmo na neve, uma figueira começa a brotar. Agora ele diz: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Mas o que são todas estas coisas? Muitos dizem guerras, fomes, terremotos, mas não é só isso. Todas estas coisas incluem a abominação da desolação no lugar santo, a fuga para os montes, a pregação do evangelho a todas as nações e a figueira que brota. Em 70 DC, tudo isso aconteceu. Roma destruiu o templo. O evangelho já corria pelo mundo e os fiéis fugiram. Todas estas coisas já se cumpriram. E quando os discípulos viram isso, souberam: ele está próximo, às portas. Não no céu distante, na história. Porque o reino de Deus não é um evento futuro. É uma presença que já chegou.
E você? Está vendo os sinais? Gostou? Deixa o like e se inscreve agora. A geração. O céu e a terra passarão. Para um judeu do século I, isso era impensável. O céu, a morada de Deus, a terra, o lugar da sua aliança, nada parecia mais eterno. Mas então, Jesus diz: mas as minhas palavras não passarão. Pare. Ele não está falando como profeta. Ele está falando como Deus. Porque naquele tempo, só a Torá era considerada eterna. Mas Jesus coloca suas palavras acima do próprio céu e da terra, acima da criação, acima da lei, no lugar de Deus. E isso é a garantia final. Tudo o que ele diz sobre o templo, sobre a fuga, sobre a figueira, sobre o seu retorno, é tão certo quanto a eternidade de Deus. O mundo muda, as nações caem, até os céus se dobrarão, mas sua palavra permanece firme, viva, para sempre. Se esta verdade tocou seu coração, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho, porque a palavra que não passa continua falando. Ei, antes de sair, like e inscrição, tá? A palavra que tudo sustém. Você sabia? Quando Jesus disse: as minhas palavras não passarão, ele não estava apenas fazendo uma promessa. Ele estava ecoando o primeiro dia da criação. Porque no princípio, Deus disse: haja luz, e a luz foi. E no Evangelho, João revela: no princípio era o Verbo. O Verbo era com Deus. O Verbo era Deus. E esse mesmo Verbo está falando no Monte das Oliveiras. Então, quando ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, ele está dizendo: eu sou a palavra que criou os céus. Como poderia minha palavra perecer? Tudo o que ele profetizou já está firme na eternidade. Porque sua palavra não é somente dita, ela é vida. Se esta revelação tocou seu coração, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, porque a palavra que criou o mundo continua falando para você. Shalom! O canal Luz da Palavra Bíblica te convida a mergulhar profundamente na luz dos Evangelhos, direto de Jerusalém.